Apesar da vitória de ontem sobre o Santa Clara, penso que é justo dizer-se que o Sporting de há um mês a esta parte está a atravessar uma mini-crise. Registaram-se 2 derrotas e a vitória de ontem, não sendo contra nenhum papão, ainda assim foi tangencial e com alguma sorte devido à expulsão da equipa adversária. Não podemos deixar que a vitória nos cegue para os problemas bem reais que continuam a existir. O Sporting neste momento tem 2 problemas primários. 1. Tem alguns jogadores sem categoria para serem titulares no candidato ao título. E 2. Tem alguns titulares num menor momento de forma. Não sei se estando em finais de janeiro, se Ruben Amorim deu aos rapazes algumas cargas físicas extraordinárias, tendo em mente alguma espécie de segunda pré-época para preparar o ataque à segunda volta. Mas a equipa de momento, entre lesões e jogadores fora de forma, está fragilizada. Quanto à final versus Benfica, para mim, Jorge Jesus era e é, de longe, muito melhor treinador do que Nelson Veríssimo. Mas Ruben Amorim já conhecia bem JJ, enquanto Veríssimo se calhar ainda é uma quantidade desconhecida, que Amorim ainda não tenha tido tempo para descodificar. Na minha crónica anterior, ao analisar a derrota em casa contra o Braga, escrevi que tive pena que Ruben Amorim não tivesse tentado uma dupla entre João Palhinha e Manuel Ugarte, pois na minha ótica, Ugarte tem qualidade técnica e cultura tática suficiente para substituir Mateus Nunes. E ontem, talvez devido ao infortúnio de Daniel Bragança no aquecimento, tivemos a oportunidade de ver essa dupla de tratores. Para mim, até certo ponto, contra o Santa Clara e o seu potencial ascendente psicológico sobre o Sporting, tinha que ser um jogo de cabedal e de garra. E soubemos ser guerreiros quanto baste. Assumindo que fisicamente não há nada de errado com os atletas, geralmente os momentos de forma atingem mais os jogadores de classe, de finesse. E para ultrapassar essas fases do coletivo, a equipa precisa de jogadores raçudos e atleticamente dinâmicos para sacudir a equipa e fazê-la sair do marasmo. Razão pela qual atletas como Mateus Reis e Nuno Santos são tão importantes esta semana e para as próximas. Não sei como está a sua saúde e forma nos treinos, por isso não sei que conclusões tirar do facto de Tiago Tomás ter ficado no banco e ter sido Bruno Tabata titular no trio da frente. O Sporting venceu, mas não impressionaram. Digo isto no sentido em que o Sporting de Amorim está a ser vítima e refém do seu próprio sucesso e nota artística. E a realidade é que este Sporting atual não é o Sporting da época anterior ou o Sporting dos primeiros 15 jogos para o campeonato desta temporada. O Leão está débil e todos o sentem. Não tendo deslumbrado, ainda assim pode-se dizer que ontem passou a melhor equipa, mas mais uma vez senti a equipa nervosa, mas felizmente, desta vez, com tempo suficiente para dar a volta ao marcador, e ainda que com mérito, é inescapável que também tivemos sorte. Pote e Sarabia são os 2 mágicos da equipa, mas são um espelho do que escrevi anteriormente, uma equipa fora de forma, sem inspiração. Sarabia foi eleito o MVP pelos jornalistas, mas para mim, essa distinção teria ido para Mateus Reis. Sarabia é um talento, tem qualidade técnica superlativa, mas não consegue ser constante ao longo dos jogos. Neste momento, é relativamente fácil marcá-lo para fora do jogo. Pote parecia gêmeo de Sarabia, esteve muito desligado do jogo durante demasiado tempo. É certo que o Santa Clara jogou com um sistema defensivo, mas de Pedro Gonçalves espera-se sempre mais. Neste momento, parece que chega sempre 1 segundo atrasado para conseguir fazer a diferença. O Santa Clara pode não ter o nome ou o currículo histórico, mas é sem dúvida um adversário duro de roer esta época. E António Adán não teve uma noite fácil, mostrando elasticidade e reflexos, mas, na organização da barreira, um jogador da sua experiência devia ter exigido mais. Luís Neto, curiosamente, foi dos jogadores que teve uma noite relativamente tranquila e com uma exibição serena e sem grandes erros. Curiosamente, ou talvez não, João Virgínia não foi titular neste jogo de taça, o que talvez seja uma indicação de que no final da época não irá ficar por Alcochete. Gonçalo Inácio voltou a jogar no centro e esteve bem. No mínimo, esteve bem melhor do que contra o Braga uns dias antes. No meio de um coletivo ansioso perante o golo adversário, Inácio até foi dos que mostrou mais fibra e gelo nas veias. Se ficar antes que cheguem para isso, tem perfil de futuro capitão.
Quem dera a este Sporting pós Nuno Mendes ter 2 Mateus Reis, um para central esquerdo e outro para lateral esquerdo. Não joga sempre bem, mas o brasileiro tem um saldo positivo e quando engata é sem dúvida dos elementos mais dinâmicos e atléticos da equipa. E não tem falta de técnica, tem velocidade para arriscar subir sem desguarnecer a defesa e talento nos pés para desequilibrar, lá mais à frente. E articulou muito bem com o lateral esquerdo Nuno Santos. Nuno Santos mostrou a sua raça habitual e aparentemente submeteu-se a uma operação de implantes capilares. Aí se explica o seu novo corte de cabelo. Não se furtou a carregar no turbo, muito rápido, mas desta vez, para além de garra e velocidade, pareceu bem calibrado do ponto de vista técnico, cruzando com boa eficácia. Para mim, foi o melhor lateral ao longo dos 90 minutos. João Palhinha esteve bem, mas está longe de ser o Palhinha vintage da última época. Taticamente pareceu confuso para encaixar num novo colega. Não cometeu muitos erros com a bola no pé, mas a defender nem sempre brilhou, sendo que ainda assim fez uma exibição em crescendo, melhorando defensivamente com o evoluir do jogo. Manuel Ugarte esteve bem, melhor do que Palhinha. Levou alguns minutos para perceber os momentos do jogo em que podia ou não arriscar subir no terreno, mas na globalidade, Ugarte foi dos melhores jogadores em campo. Aliás, algo que é hábito nele sempre que é titular. Ugarte é daqueles que só mesmo por lesão devia deixar a titularidade, pois raramente se ilude. Bruno Tabata na frente esteve razoável. É um polivalente que faz tudo um pouco, mas sem parecer ser mestre em nenhuma posição. Lê bem o jogo e mostra qualidade no passe. Quanto a Ricardo Gaio, atacou bastante e evidenciou ter gasolina para todos os 90 minutos, mas tecnicamente esteve trapalhão, com alguns cruzamentos menos felizes. Para mim, Gaio continua a ser o mesmo jogador tecnicamente limitado que sempre achei que ele era no Braga. A troca de Mateus Nunes por Palhinha permitiu à equipa ser mais dinâmica a atacar. Enquanto a entrada de Paulinho, sinto que afunilou mais o ataque da equipa. E Paulinho a rematar com o seu pé preferido, o esquerdo, mais parecia que estava a chutar com o direito. Continuo a achar que faz muita falta a Paulinho um extremo desequilibrador para que ele renda o que rendia em Braga. Será que com isso em mente que Amorim vem insistir em Marcus Edwards? Ruben Vinagre entrou e tentou, mas falhou demasiados cruzamentos. Já Gonçalo Esteves substituiu o Gaio e não consegue ainda mostrar aquilo que tem para oferecer quando é titular, mas combinou bem com o Luís Neto para fechar o corredor direito. Tiago Tomás refrescou o ataque, prendendo a defesa de Santa Clara, mas de um craque, ou suposto craque, espera sempre mais para além de mero empenho e suor. E por enquanto, Tiago Tomás ainda não é jogador para fazer diferença de forma regular e por isso não surpreende a sua suplência. Muito obrigado